Vamos lá, falar um pouquinho da carta aos Hebreus. Vamos falar da carta aos Hebreus. Abra sua Bíblia conosco, Hebreus. Se você achar melhor, pega de trás para frente, Apocalipse, e vem voltando. É uma das últimas cartas do Novo Testamento. Você tem sigla aí na lateral da Bíblia, sigla HB. HB. Amém? Vamos orar? Quem achou diz amém? Isso, obrigado. Vamos orar. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar, Senhor, e a meditação da Tua palavra. Que seja o Teu Santo Espírito nos direcionando, guiando, iluminando, falando aos nossos corações. Pai amado, que assim como aqueles discípulos a caminho de Emaús, falavam que enquanto falavam com Cristo, sentiam arder a palavra dele em seus corações. Pai amado, essa aqui é a Tua palavra, que ela possa arder, queimar nos nossos corações, testificando, mostrando, iluminando, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém. A carta aos Hebreus, ela é uma pérola no Novo Testamento e uma incógnita muito grande. A maioria dos livros bíblicos, a gente tem muita informação, quem escreveu, aonde escreveu, a data. O livro de Hebreus, ele é um pouco diferente, porque ele carece de muitas dessas informações. O que se tem são algumas especulações, o que se tem é algumas diretrizes, algumas inclinações de alguns teólogos, de alguns historiadores, de alguns estudiosos da Bíblia. Ninguém crava, ninguém afirma muita coisa a respeito do livro de Hebreus. O livro de Hebreus ele é um livro-chave, porque ele vai exemplificar e ele vai mostrar ao longo da sua carta os rituais, as profecias, as mensagens bíblicas que foram dadas no Velho Testamento ao povo de Israel à luz da revelação de Cristo. Eu preciso que você preste muita atenção, porque é uma carta muito detalhada, tá certo? Caso você falte em alguma da série das mensagens, você não vai ficar perdido se você voltar a vir, amém? Mas o melhor é que você não perca nenhuma. Ela não necessariamente você tem que vir em todas para conseguir entender. A gente vai tentar fazer de uma forma em que cada mensagem você consiga compreender. Porque mesmo uma série longa, às vezes acaba acontecendo algum imprevisto. Por exemplo, quem escreveu a carta? É uma incógnita. Muitos dizem que é o apóstolo Paulo, por causa de algum estilo, por causa de algumas referências ali que acaba apresentando na carta. Pode falar que é Paulo? Não podemos falar que é Paulo. É comum, às vezes, algum preletor, algum pastor, sem querer, às vezes, a pessoa sabe disso, mas é tanta força do hábito, acaba dizendo Paulo aos Hebreus, e Paulo não escreveu Hebreus. Pelo menos não temos como afirmar. Mas como ele escreveu a maior parte das cartas, e é comum falar Paulo aos Efésios, Paulo aos Coríntios, Paulo aos Gálatas, acaba cometendo esse equívoco aqui. Tem pessoas que acham que pode ter sido Timóteo, alguns acham que pode ter sido Apolo, enfim, e assim vai. A origem da palavra hebreu, a palavra hebreu, Hebreus, ela é referente ao povo hebreu mesmo, ao homem hebreu. E hebreu vem de Eber, que significa do outro lado. A primeira vez que essa palavra vai ocorrer na Bíblia é lá em Gênesis 14, 13, quando eles falam para Abraão. O Abraão, a expressão é bem assim, e contou a Abraão o hebreu. Está lá em Gênesis 14, 13. Porque ele veio de uma outra região. Também alguma curiosidade é que diz que eram todos aqueles que atravessavam o rio Eufrates, um rio da época. Então quando ele atravessava o rio, as pessoas falavam que lá é o Eber, né? Ou o hebreu. E aí se destinou toda aquela linhagem que veio do outro lado, os hebreus. Mas mais propriamente dito ali, começa com Abraão. Quem são os destinatários dessa carta? Destinatários são aqueles que vão receber a carta. Bom, também é um pouco uma incógnita, porque a carta é aos hebreus, só que a gente pode falar que era aos judeus, aos israelitas. Só que qual que é o problema? Não fala em que cidade que eles estavam. Quando fala que a carta está indo para Éfeso, quando fala que a carta está indo para Tessalônica, ela tem um endereço, ela tem um grupo de pessoas específico. Esse grupo de pessoas está disperso. Então não sabe direito aonde essas pessoas, aonde elas podem estar. Alguns acham que elas podem estar em Jerusalém. Algumas pessoas dizem que pode estar em Cesareia. Então, está vendo? Não há um consenso. São todos relatos extras bíblicos que as pessoas vão se aproximando
por investigação, por escritos, mas não tem nada que possa confirmar. Alguns ainda, numa remota possibilidade, assim, bem pouquinhos, acham que pode ter sido enviado para os cristãos que estavam em Alexandria, Antioquia e até outras cidades. Mas a maior evidência, assim, quem sabe 80% de chance, é Jerusalém e Cesareia. Tá certo? Qual era a realidade dessa igreja? Ao que tudo indica, os pastores dessa igreja tinham falecido. E no meio desses irmãos contavam com alguns mestres, habitavam ali no meio dessa comunidade. Só que a igreja, por perder a referência dos pastores, ela estava um pouco carente, ela estava um pouco órfã de líderes, de pastores. Apesar de ter esses mestres, ao longo da carta mostra que esses cristãos não davam muito ouvidos a esses mestres que estavam ali no meio do povo. Então, alguma dessas coisas já começa a falar conosco. Então, olha lá, quase que eu falo o nome do apóstolo, né? O apóstolo que escreve essa carta, ou o profeta, o mestre, o evangelista, ele está aqui exortando a igreja a ouvir esses mestres, a dar ouvidos, a obedecer às recomendações e às orientações deles. Como a data? A data também não temos uma data assim que possa falar, não, é essa data. Eu li alguma coisa, o pessoal fala, talvez em 66, alguns em 65, mas o que dá assim para que é consenso, é antes do ano 70. Por quê? No ano 70 acontece a destruição de Jerusalém, até se cumprindo a profecia, parte da profecia de Mateus 24 ali, Jerusalém é destruída. E por que isso envolve isso? O templo que ficava em Jerusalém, acontecia sacrifícios ali. E quem oferecia esses sacrifícios era o ministério dos levitas, os levíticos ali. Eles ofereciam o sacrifício, eles que faziam todos os rituais, eram eles que faziam todo aquele serviço no culto, no templo. Quando o templo foi destruído, o ministério ali sacerdotal, o ministério dos levitas, dos levíticos, foi interrompido. Então, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer na sua carta, ele diz assim, em uma altura, que ele dá a entender que até hoje o ministério dos levitas estava funcionando. Então, quando ele escreve a carta, Jerusalém provavelmente ainda não tinha sido destruída, porque ele fala que o ministério ainda estava funcionando. Então, a gente pode entender que é um pouquinho do ano 70. Qual a intenção dele escrever essa carta? E talvez aqui seja a grande chave do versículo. Eu quero que você entenda uma coisa, primeira parte a respeito disso. A gente não sabe quem é, não sabe muito bem a data, não sabemos para onde está indo, não sabemos aonde eles estão quando eles escrevem a carta. Isso é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta e manda para algum lugar, a gente sabe, a maioria das vezes sabe aonde ele está escrevendo. Essa carta ninguém sabe onde ele está. Tem uma referência, se não me engano, Hebreus 13, 14. Acho que não está aqui marcado, Hebreus 13, 14. Lá no final da carta, tem uma pequena indicação que fala assim, os da Itália vos saúdam. Mas aí também não resolve muita coisa. Por quê? Eles poderiam estar na Itália mandando a carta? Sim. Mas poderia ser um grupo de italianos que tivessem com o escritor em qualquer lugar do globo, mandando para algum outro lugar. Então, por que isso é interessante nessa carta? Quem estava no primeiro século sabia de onde estava vindo, sabia quem tinha escrito, sabia tudo. Mas para nós, o legado que ficou, a mensagem que ficou, é algo muito espiritual a respeito disso. É algo muito espiritual. Mais à frente nós vamos estudar aqui dentro desse livro a história de Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote e a Bíblia fala que ele não tinha uma herança sacerdotal, uma genealogia sacerdotal. Ele aparece, ele não tem início nem fim. Aparece um sacerdote, ele interage ali com Abraão e some. A Bíblia, o próprio livro de Hebreus vai dizer que essa aparição de Melquisedeque sem início e sem fim é símbolo do ministério messiânico de Cristo. Esse livro, ele é muito assim. A gente não tem a precisão ao longo do tempo. A gente não sabe de onde veio, para onde vai, quem são realmente essas pessoas, mas nós sabemos que é um legado de Deus para nós. Nós sabemos que Deus, ele está falando conosco. As coisas de Deus, as coisas do espirituais são assim. Jesus vai falar que aquele que é nascido do Espírito, né, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, e é levado como o vento, e Deus vai conduzindo. Nós precisamos ter um pouquinho da essência dessa carta agindo em nós, a motivação dessa carta.
E aqui com a intenção de se escrever essa carta, e é isso aqui talvez que mais arde e queimou no meu coração quando eu descobri essas coisas aqui pela primeira vez, há uns anos atrás, e faz tempo que eu tenho o desejo de compartilhar essa carta com os irmãos. Primeiro motivo, o objetivo da carta é tratar os resultados da má interpretação e impressão dos discípulos. Primeiro, por quê? Esses discípulos, aqui eles estavam com uma expectativa no coração deles, uma impressão errada e uma interpretação errada. Cristo disse que iria, mas que ele voltaria. E eles fizeram as malas e ficaram esperando, vamos assim dizer. Eles acharam que Cristo ia voltar a qualquer momento. E realmente Cristo pode voltar a qualquer momento. Mas eles estavam achando que era naqueles dias. Cristo, nós sabemos, passou aí 2000 anos e ainda não voltou. Como Cristo não voltou, muitos começaram a ficar muito pensativos a respeito disso. Segunda coisa, havia grande pressão dos judeus para que eles abandonassem a nova fé, afirmando que toda a lei e a experiência com o povo de Deus no passado era muito superior a estas coisas. Era muito superior a estas coisas. Isso fala muito também aos nossos corações. A aplicação prática disso aqui para nós, talvez você quando veio para a igreja e Deus te fez alguma promessa, ou você leu alguma promessa na Bíblia, e você começou a caminhar olhando para essa promessa, olhando para Deus, mas esperando uma promessa, quem sabe essa promessa ainda não aconteceu, ela está em processo para acontecer, e você já está diminuindo os passos, está diminuindo a caminhada. Os judeus aqui, que estavam interrogando os irmãos, são símbolo daquelas pessoas que nos nossos dias ficam nos interrogando, mas você está indo para a igreja? Mas essa coisa é bobagem. Seguir Jesus Cristo, um homem que vai vir do céu, um carpinteiro que morreu na cruz. E o povo de Israel, eles tinham muita propriedade para falar disso, porque nenhum povo na face da terra viu tantos sinais quanto o povo judeu. O povo judeu teve experiência do mar vermelho abrir, o Jordão abrir, cair maná do céu, nuvem protegendo eles no calor do dia, coluna de fogo, livramentos maravilhosos, o chão se abrir. Então quando você vai ver as histórias que o povo de Israel coleciona com Deus, são histórias profundas e uma história bonita, uma história tremenda. E aqueles judeus, eles estavam interrogando os irmãos assim: ei, será que Cristo é tudo isso? O que é Cristo perto de tudo isso que nós vivemos? Moisés é muito superior a Cristo. Olha o que nós experimentamos, olha o que nós vivemos. E vocês agora estão esperando alguém voltar do céu? 1 ano foi assim, 2 anos foram assim, 10 anos, 20 anos, 30 anos. E aquilo começou a entrar no coração deles. É verdade. Os nossos pais tiveram experiências com Deus. E nós estamos aqui esperando um homem voltar. Muitos deles não tinham visto a Cristo. Não viram aqueles sinais que Jesus fez. E aqueles que viram, talvez eles ficaram comparando. Mas o que é talvez curar um cego perto de abrir o mar? Talvez na cabeça deles uma coisa é maior do que a outra, nós não sabemos. Mas eles começaram a ponderar a respeito dessas coisas. Eles começaram a pensar se eles tinham feito a melhor escolha. Eles começaram a pôr na balança e ver se valia a pena. Talvez você já fez isso muitas vezes, vindo para a igreja e começou a colocar na balança. Será que o que eu vivo aqui dentro e a comparação com o que eu vivo lá fora é maior, é melhor? O que vale mais a pena? Estamos entrando numa relação com Deus de custo-benefício. O que é maior? O que me proporciona coisas maiores e melhores? A carta aos Hebreus, ela está tratando muitas coisas a respeito disso. Outra coisa, muitos estavam desanimados, porque Cristo não voltou. Porque, gente, a promessa que Cristo fez é que Ele voltaria nos céus. Como um relâmpago que surgiria do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, agora eu não lembro. Mas que Ele surgiria e as pessoas ficariam atônitas. Vai ser uma cena de Hollywood. Ele viria com poder e glória. Com certeza isso superaria todos os sinais, todas as maravilhas já vistas e ouvidas. E as pessoas dias após dias olhando para o céu, esperando aquilo acontecer. Alguns morreram esperando a promessa e não viram. E os judeus ali, apertando, zombando, criticando. Muitos foram ficando desanimados. Você anda desanimado com algumas coisas, talvez? Alguns desenvolveram um processo de involução. O que é involução, pastor? É o contrário de evolução. A nossa caminhada com Cristo, ela tem que ser uma evolução.
Provérbios diz que a caminhada do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. O apóstolo Paulo vai dizer assim que a nossa caminhada é de glória em glória, de fé em fé. Eles estavam evoluindo, eles estavam involuindo. A Bíblia vai relatar durante a carta aos Hebreus que alguns já tinham atingido um alto patamar de caminhada com Deus e começaram a retroceder na sua caminhada, começaram a involuir. Infelizmente eu já vi isso com muitos jovens, já vi com muitos irmãos na igreja. Pessoas que têm uma história tremenda com Deus, têm testemunhos com Deus, andaram com Deus, ouviram a Deus, provaram dos dons de Deus. Em algum momento da caminhada, ela começa com algumas crises espirituais. Eu já vi irmãos chegarem para mim e falar: pastor, mas qual é a necessidade do batismo? Espera aí, meu irmão. Depois de tantos anos, era você que ensinava para os novos que chegavam a necessidade do batismo. Pastor, mas será mesmo que tem a ver isso aqui? Assim, eram coisas que já estavam resolvidas dentro dele. Não há problema questionar, não há problema aprender. O problema é quando você aprende, aquilo já está resolvido dentro de você, passa os anos e você involui. Você retrocede naquela posição. Eu não tenho problema nenhum em responder isso para adolescentes, para novos convertidos, para pessoas que estão chegando. O problema é quando chega um professor de escola bíblica dominical, um líder de célula, um diácono, alguém que já está aqui há anos. E não é com um ar assim de querer aprender, é com um ar assim de querer refutar. Porque aquilo já não faz mais sentido para ele, não faz mais parte da essência dele. E último, alguns se desviaram e até apostataram, abandonaram a fé. Ou seja, talvez isso é a pior notícia dentro do livro de Hebreus. E dentro disso aconteceu dois fenômenos. Alguns voltaram para o judaísmo e alguns não ficaram nem com Cristo e nem com o judaísmo. Saíram, abandonaram a vida espiritual. E também nós já vimos isso acontecer. Pessoas que passam pela caminhada com Cristo e voltam àquilo que faziam antes. E alguns não voltam a fazer aquilo que faziam antes, mas também já não estão mais andando com Cristo. Aí você encontra essas pessoas: não, pastor, eu não estou indo à igreja, mas eu estou bem. Eu não estou caminhando com Cristo, mas eu estou bem. Não voltou as práticas antigas, mas já não anda mais com Cristo. Abre aí a sua Bíblia, está aberta em Hebreus. Vamos começar a ler o primeiro verso. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Primeiro verso aí. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O escritor aqui, ele não está desmerecendo o Velho Testamento. Não, ele está dizendo que o Velho Testamento é bom. E que realmente ele está contando uma história de um povo que ouviu a voz de Deus, que Deus falou, que Deus manifestou sinais, que Deus manifestou prodígios. E eu acho muito bonita a expressão que ele fala assim: tendo falado aos pais. Nenhuma carta enviada aos gentios fala da descendência dos gentios. Por quê? Porque os gentios não conheciam as promessas do Velho Testamento. Então quando eles começam a falar do Evangelho, eles quase não voltam ao Velho Testamento, porque o povo gentil não conhece o Velho Testamento. Então eles começam a carta, as outras cartas, dizendo que foi prometido um filho, foi prometido um Messias, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É pequenas referências do Novo Testamento, mas não cita grandes passagens como Hebreus. E aqui Hebreus, ele fala assim: olha, falaram aos nossos pais. Falou aos pais. Então aqui ele está se colocando como descendente. Ele está colocando aquele povo como descendente. Aqueles que conheciam as promessas de Deus. Só que aí ele fala assim: tendo falado de muitas maneiras e de muitas formas, através dos profetas. Deus falou através da sarça ardente, Deus falou através de anjo, Deus falou através até de mula. Falou através de profeta, falou através de sinais, falou através de maravilhas. Enfim, Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras. Versículo 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aqui agora o escritor ele faz uma dicotomia, ele faz uma separação. Ele falou que Deus continua falando, mas agora Deus está falando de uma forma diferente. Ele está falando através do Filho. Só que aí ele coloca o Filho
num nível diferente dos profetas, num nível diferente de experiência. Aí ele vai dizer assim, ó: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro. A palavra herdeiro para o judeu é uma palavra muito marcante. Muito marcante. O herdeiro é aquilo que vai receber tudo do seu antecessor, do seu pai, da sua mãe, da sua família. Agora ele está falando que tem uma pessoa aqui que não é herdeiro de uma promessa, não é uma pessoa que é herdeiro de uma terra. Está falando que é o herdeiro de Deus. Gente, o que Deus tem? Deus tem tudo. E está falando que ele tem um filho, e esse filho é herdeiro dele. Então aqui, ele já faz uma diferença muito grande entre os profetas, entre os sinais, as maravilhas, e vai falar que tem um filho de Deus, que é herdeiro de tudo. Segunda coisa que ele fala assim: pelo qual também fez o universo. Gente, já pensou? Jesus, a quem ele está mencionando, não é um homem apenas que curou cego, apenas que curou enfermos, que apenas andou sobre as águas, como se isso fosse pouco, mas está falando que também foi ele a quem Deus delegou a autoridade de fazer todo o universo. Só que agora nós fazemos uma pergunta: Jesus, ele fazia terceirização para Deus? Ele era um pau mandado de Deus? Ele era um servente de Deus? O versículo 3 vem e responde assim, ó: ele que é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui está dizendo assim, ó: é ele que é o resplendor da sua glória. O brilho da glória de Deus é Jesus. E aí o texto continua dizendo: a expressão exata do seu ser já fez uma diferença muito grande. Falou assim, ó: ele é Deus. Ele não é um profeta que está sendo enviado, não é uma maravilha, uma operação de milagre que está sendo feita através da vida de um animalzinho, não está abrindo o mar. Ele é Deus. Ele faz uma diferença muito grande. Quando eles começam a ler essas cartas, quando ele começa a ler essa carta, começa a ser resgatado dentro deles a identidade daqueles a quem eles servem. Eles não estão esperando um profeta voltar, eles não estão esperando um carteiro voltar, um mensageiro que foi enviado que um dia voltaria. Eles estão esperando a volta do próprio Deus, aquele que é a expressão exata do ser de Deus, o resplendor da sua glória. Eles estavam ponderando se voltariam a crer em Moisés e nos profetas ou em Jesus, como se Jesus fosse parecido com eles, como se Jesus fosse uma continuação deles. E na verdade Jesus é muito superior, Jesus é muito mais excelente do que eles. Esse é o tema dessa mensagem essa noite: a excelência de Cristo. Não perca o foco. Se você perder o foco, você talvez vai achar que Cristo não vale muito. E talvez vai querer fazer como Judas, vender por 30 moedas de prata. Se você pudesse vender Jesus, você venderia por quanto? Espero que você diga que nunca venderia. Nunca venderia. Alguns estão vendendo, colocando um preço até um pouco mais alto do que 30 moedas de prata. Mas deixa eu te dizer uma coisa: qualquer valor que você venda a Cristo é uma ninharia perto daquilo que ele vale, porque ele não tem preço. Cuidado para não vender a Cristo. Não venda a Cristo por um final de semana. Não venda a Cristo. Não venda a Cristo por uma noite. Não venda a Cristo por nada. Não venda a Cristo. Versículo 4 diz assim. Desculpa. A continuação aí do 3 diz assim, ó: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Presta atenção. O texto está declarando que ele é Deus, que Jesus é Deus, e que enquanto ele esteve na terra, e ele morreu, e subiu aos céus, ele fez o quê? Purificação dos pecados, e se assentou à direita de Deus. Quem pagou o meu pecado, o seu pecado, quem nos purificou, não foi um profeta, não foi um professor, não foi apenas um líder, um juiz, um rei. Não, é o próprio Cristo, é o Filho de Deus, o próprio Deus. A Bíblia diz que quem olha a Cristo
está vendo a Deus, porque Ele é a expressão exata do seu ser. Cristo era Deus caminhando com os homens, o verbo vivo de Deus que foi encarnado, segundo o começo do Evangelho de João. O 4 diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Cristo herdou o mais excelente nome, ou seja, é um título. O nome aqui significa um título, uma conquista. É algo que ele conseguiu a partir da sua designação, a partir da sua vitória, a partir do seu mérito. E essa qualificação, a sua expressão, fez com que ele se tornasse mais excelente, muito mais excelente. E não precisamos olhar para trás. Ele é muito mais excelente. Sempre houve isso no povo judeu, essa questão de hierarquia, quem é mais importante? Se você perguntar quem é o rei mais importante para os judeus, vão falar Davi. Quem é o maior profeta, o melhor profeta? Vão falar Moisés. Aí depois já começam as divisões. Aí alguns vão falar Samuel, Elias. Cada um tem os seus preferidos. Sempre houve isso no meio do povo judeu, sempre. E parece que isso passou para a igreja, porque logo no começo da igreja eles também estavam disputando. Falando, não, porque eu sou de Paulo, porque eu sou de Apolo, porque eu sou de... Sabe? Ver quem é mais importante. Então aqui o escritor aos Hebreus está colocando o peso, falando, ele tem um nome muito mais excelente, ele se tornou qualificado, a designação que está sobre ele é muito, muito, muito superior. O 5 diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje eu te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Gente, presta atenção. Só pode receber adoração quem é Deus. E o próprio Deus está dizendo aos anjos, o adorem. Ainda há algumas seitas religiosas que acham que Cristo não é Deus. E aí quando você pergunta, então por que Deus falou que ele deveria ser adorado? E por que as pessoas quando ele caminhavam, adoravam e ele não repreendiam? E aí existe uma teoria, uma doutrina que se chama adoração relativa. O que é adoração relativa? Eu adoro a pessoa, eu me prostro perante a pessoa, mas na verdade é um gesto de adoração a Deus. Eu estou fazendo isso para a pessoa, mas na verdade é para Deus. Gente, não funciona isso. Isso não funciona. Se eu estou me ajoelhando e adorando a pessoa, então é para a pessoa. O apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé, eles, quando estavam recebendo a adoração, eles não permitiram. Eles rasgaram as suas roupas e disse, olha, nós somos homens como vocês. Ele não disse assim, isso mesmo, mas é adoração relativa, tá? Pode adorar, mas está indo tudo para Deus. Não existe isso. Não existe. Não existe isso. A continuação do 7, aí diz assim, ainda quanto aos anjos diz, aquele a que aos teus anjos faz vento, e aos teus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para sempre. Olha que interessante. Ele está usando duas expressões aqui para descrever os anjos. Duas, vento e fogo. O vento e o fogo está falando de uma mobilidade, de uma transitoriedade, ou seja, tanto o vento quanto o fogo estão em movimento. O vento só é vento porque está em movimento. Quando você estoca o vento, não é mais vento, tá? O vento é vento porque está em movimento. E o fogo da mesma forma. O fogo não é estático, o fogo está em movimento. Só que aí ele vai fazer um paralelo entre o ministério dos anjos, que tem essa transitoriedade, que tem esse movimento, com o ministério de Cristo. Só que o ministério de Cristo, ele está dizendo assim, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para sempre. É cetro de equidade e é o teu reino. Desculpa, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Está dizendo o quê? Que ele é perpétuo, estático, ele não se move, ele está bem firmado. Aleluia. O povo de Israel tinha muitas experiências com anjos. Muitas. Quando você vai ler o Velho Testamento, sempre tem aparições de anjos. Então aqui, o profeta ele está falando algo. O homem que está escrevendo aqui, o escritor aos Hebreus, ele está falando, olha, Cristo ele é superior a tudo isso.
Ele é Deus. Ele é Deus. Vamos continuar a leitura. Diz assim, do 9 ao 14 nós vamos ler. Aqui ele faz como se fosse uma poesia para descrever algo. Ele diz assim, ó: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Está falando daquilo que Deus fez por Cristo. Ainda no princípio, Senhor, lançaste o fundamento da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão. O que vai perecer? O que vai estragar? Os céus e a terra. Tu, porém, permanece. Sim, todos eles ficarão velhos e se envelhecerão como uma roupa, como uma veste. Também qual o manto os enrolarás. Algumas versões vai dizer assim, ó, assim como a roupa velha você pega, guarda e dobra e joga fora. Está falando que Deus, ele vai recolher tudo isso um dia, vai ficar velho, vai ficar obsoleto, e ele vai jogar, vai descartar. Mas está dizendo assim, serão igualmente mudados, tu porém és o mesmo, e os teus anjos, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que vão ser salvos ou herdar a salvação? De forma poética aqui, ele está fazendo um contraste para mostrar a excelência de Cristo. Como Cristo está acima de tudo isso. E é isso que eu e você precisamos assentar no nosso coração. A excelência de Cristo. Quem Ele é. Quem Ele é. O que Ele faz. Qual é o seu propósito. Nós precisamos resolver muito bem isso dentro do nosso coração. Hebreus capítulo 2, verso 1 diz assim: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Quando ele termina a sequência do verso 14, ele está falando da excelência de Cristo, como Ele é muitíssimo bom, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, está tudo exemplificando. Está falando do reino dEle, do sacerdócio dEle, como Ele é. Mas aí entra o primeiro verso do capítulo 2, por esta razão. A expressão por essa razão é como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu acabei de dar todos os motivos, de forma sistemática. Eu acabei de dar todos os motivos, a explicação, por que vocês devem se apegar firme. Eu estou dando todos os motivos para que vocês venham a crer. Eu estou dando todos os motivos de forma sistemática, honesta, clara, objetiva. Então ele está falando assim, ó, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu e você precisamos nos apegar à graça de Deus, para nos apegar com maior firmeza às verdades de Cristo. Cristo, Ele fez tudo isso. Agora cabe a mim e a você nos apegarmos a Ele. Os amigos vão vir do passado. Será que você fez uma boa escolha? Parece que você tinha coisas melhores antes. Vão vir as tentações, vão vir as lutas. Vão ter picos de desânimo. Talvez você vai pensar em abandonar a fé, desistir, retroceder. E deixa eu te dizer uma coisa. Muitos estavam sendo tentados a voltar para onde? Para o judaísmo. Eles não estavam sendo tentados a voltar para a droga, para a bebida. Muitos não estavam voltando para um lugar ruim. Um lugar de fornicação, adultério, prostituição. Não. Eles não estavam voltando para esse lugar. Mas com certeza eles estavam voltando para um lugar onde não era que Deus queria que eles estivessem. Eu e você precisamos fazer uma escolha essa noite. Nós precisamos escolher nos apegar com maior firmeza às verdades ouvidas. Eu gosto muito de trabalhar com jovem e adolescente, mas há uma dificuldade. O jovem, ele é monofocal. Sabe o que é monofocal? Sabe o que é monofocal? Tem um foco só, ele é monofocal. Isso é bom e ao mesmo tempo é ruim. Quando ele está apaixonado, ele vai dormir
pensando nele, pensando nela. Acorda pensando nele e pensando nela. É assim. Você dá uma bola para um menino, pouco tempo que ele joga futebol, ele quer ser o quê? Jogador de futebol. Ele começa a fazer taekwondo, ele quer ser o quê? Ele quer ser lutador de taekwondo. Ele começa a jogar ping-pong, ele quer ser jogador de ping-pong. Começa a jogar videogame, ele quer ganhar vida jogando videogame. Pastor, mas é possível. Eu sei que é possível. Eu sei que é possível. Tem essas profissões, né? Jogar videogame hoje dá dinheiro. Só que ele pega de um hobby, olha, presta atenção, ele pega de um hobby, ele pega de uma experiência que ele tem, e ele quer levar aquilo para o resto da vida. Qual é o problema? A adolescência passa, e quando a adolescência passa, ele abandona o hobby. Eu já tenho 27 anos, quem tem mais de 20 aí, talvez já tenha abandonado todos os hobbies da adolescência. É muito bom ver adolescentes firmados com Deus, mas o problema é quando eles fazem da fé um hobby. Quando passa a adolescência, eles abandonam, como se estivesse abandonando o skate, o futebol, o videogame, o patins, o peão, o ioiô, qualquer outra brincadeira. Qualquer outra brincadeira. Isso não é brincadeira. Nós não estamos brincando de igrejinha, não é um clube. Nós precisamos nos apegar com maior firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos delas. Jamais nos desviemos delas. Você pode tropeçar, cair, levantar, bater a poeira, sei lá, bater a cabeça, mas a sua fé você não pode abrir mão. A sua fé você não pode abrir mão. Vão ter muitas pessoas que vão zombar disso. É até uma estratégia de discurso você inferiorizar o outro ou aquilo que o outro acredita ou ensina, para que não haja credibilidade. Então vão querer descredibilizar a sua fé, descredibilizar aquilo que você prega e ensina, só que você precisa ficar firmado. Falar, eu sei em quem tenho crido, eu tenho experiência com Deus, eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás. Estava lendo uma pesquisa numa revista há uns anos atrás, que diz que na igreja brasileira, presta atenção, para cada cristão praticante que tem, existe um cristão que não é praticante, um que está longe dos caminhos do Senhor. Dizem que o Brasil tem cerca de 30 milhões de evangélicos, então tem 30 milhões de desviados, ou mais. Isso que tem uns no nosso meio que dá muito trabalho. Você precisa se levantar, se firmar. Você precisa olhar para o lado, dá uma olhada para o lado, dá uma olhada. Não para a pessoa que está do seu lado, para a igreja. Você lembra de alguém que não está aqui? Você conhece alguém que não está aqui? O escritor aos Hebreus, ele está falando assim, para esses hebreus que são cristãos. Fala, ei, ele se importou com eles, ele tirou tempo. Escreveu uma carta naquela época, gente, não era como mandar um e-mail hoje em dia. Não é como mandar um texto de WhatsApp, dava muito trabalho. Você tinha que ir atrás de um escriba, era caro, não era qualquer um que fazia. Aí depois tinha que passar limpo, tinha que passar por correção. A pessoa que tinha ditado, tinha que ler, ver se ficou do jeito que queria. Aí você tinha que pagar um mensageiro para levar. Essa pessoa que ninguém sabe a origem dela, não sabe quem ela era, aonde ela estava. Essa pessoa ouviu dizer o que estava acontecendo com aqueles irmãos e ele se importou. Movido pelo Espírito Santo, então ele procura os meios corretos, ele se assenta e escreve uma carta. A carta aos Hebreus. Você, movido pelo Espírito Santo, precisa tirar tempo, assentar e se importar com aqueles que estão ficando desanimados, aqueles que estão apostatando, aqueles que estão se desviando, deixando o caminho, aqueles que estão perdendo o motivo e a razão de estar aqui. E quando eu digo aqui, não é apenas igreja, no templo, eu digo no reino. No reino. Se todos os jovens ou pessoas que eu já evangelizei, que eu já falei do amor de Cristo, que eu já investi tempo e que eu já dediquei, estivessem aqui dentro, eu seria o homem mais feliz do mundo. Nós precisamos nos apegar com maior firmeza. Falar, daqui eu não solto,
daqui eu não largo. Daqui eu não solto, daqui eu não largo. Eu não vou soltar, eu não vou retroceder, eu não vou voltar. Pergunta que fica essa noite. Você vai retroceder? Você vai voltar? Você vai perder o foco? Espera que todas as respostas para as perguntas sejam não. Eu e você precisamos nos apegar com maior firmeza. Falar, eu não vou proceder. Pastor, mas está difícil. Eu imagino que esteja, meu irmão. Essas pessoas, elas todas eram judeus, israelitas. Tinha discípulos aqui que o pai e a mãe não se converteram. Tinham pessoas aqui que o cônjuge, o filho não era judeu mesmo. Ia ao templo, fazia sacrifício, guardava o sábado e tudo. Quando viu esses parentes, esses amigos, fazendo algo contrário à religião deles, eles se tornaram motivo de vergonha, motivo de escândalo, motivo de tropeço, motivo de chacota. Vamos colocar em pé. O escritor, ele elaborou de forma maravilhosa, de forma excelente, com o melhor que ele podia, com todo o recurso que ele tinha disponível, para falar da pessoa maravilhosa de Cristo. Com certeza falta palavras para descrever a pessoa maravilhosa de Cristo. Ele fez o que podia. Eu me sinto assim às vezes. Eu converso com as pessoas e me faltam palavras para descrever a pessoa maravilhosa de Cristo. E muitos abraçam a pessoa maravilhosa de Cristo por um tempo. Depois começam a andar de mão dada. Depois começam a querer ficar com Cristo de final de semana. Eu vou lá ficar com Cristo de final de semana. Não dá para ficar com Cristo de final de semana. E às vezes eu fico boladão, eu fico falando, eu acho que eu expliquei tão certinho. Às vezes eu falo, nossa, não foi bem a explicação. Podia ter caprichado mais. Eu sei que a obra não é nossa, mas a Bíblia diz que os obreiros, os pastores têm que ser aptos para ensinar. E aí eu me esmero, eu faço bonitinho, do jeito que tem que fazer. Aí a pessoa vai. Cristo não é um hobby, o Evangelho não é um hobby. Amém? E com isso também eu quero não finalizar, mas também aproveitar o gancho. Talvez você venha à igreja e, como eu disse, é monofocal, né? E talvez você vê o pessoal do louvor, ou você vê os pastores, ou me vê e fala assim, eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor. Você não tem que ser pastor, amém? Você pode ser um advogado de Jesus. Pode ser um médico de Jesus. Você pode ser um açougueiro, um eletricista, um pedreiro, um costureiro, um overloquista, sei lá, de Jesus. E você pode ser, sim, um pastor, um obreiro, nos horários, lá no seu serviço, é claro, você continua sendo um cristão evangélico, mas quando você pode. Eu tenho os meus hobbies, não que o ministério seja um hobby, mas eu tenho meus hobbies fora daqui. Você pode exercer um ministério além da sua profissão. Muitos ficam frustrados, presta atenção, muitos ficam frustrados porque às vezes não conseguem exercer o ministério que ele acha que tem, ou que tem, mas ainda não está na hora, e abandonam. Não me deram oportunidade, eu queria fazer, aí não deixaram. Calma. Você não é o que você faz, você é o que você é. Amém? Deus, ele não te ama mais ou menos por aquilo que você faz. Você é filho de Deus. Aquilo que você faz é bom, mas se você não fizer, você não deixa de ser filho. A sua identidade não está pautada nisso. Vamos orar. Pai,